Neste vídeo, iremos ensinar como fazer para acessar o poder da magia, iniciando através de como tem que estar o nosso corpo físico. O corpo físico. Para ser capaz de usar esse poder, no entanto, precisamos estar em boa forma. Uma árvore doente produz poucos frutos. Mantenha-se em boa forma física. Você não precisa correr de 5 a 10 km por dia ou levantar pesos para fazer isso. Apenas tome cuidado para não ficar muito acima, ou muito abaixo, do peso. Cuide da sua alimentação. Não coma alimentos de baixo teor nutritivo e procure manter uma dieta balanceada, embora cada pessoa tenha suas próprias necessidades nutricionais. Experimente aderir a uma alimentação mais natural. Evite o açúcar conhecido como a morte branca e a farinha branca. Coma vegetais e frutas em abundância. Não estou sugerindo que você se torne um vegetariano, mas não abuse da carne. Saberá se está em boa forma se estiver se sentindo bem. O asseio antes dos trabalhos mágicos é importante. É uma boa prática purificar o corpo internamente por meio do jejum. Não coma ou beba nada além de água, mel e pão integral nas 24 horas que antecederem a magia. Nada de álcool ou nicotina, tampouco atividade sexual, isto é importante principalmente ao se preparar para a magia sexual, como explicado abaixo. Antes do ritual, acrescente à água do banho uma colher de sopa de sal, de preferência marinho, que pode ser comprado em supermercados ou em lojas de produtos naturais. O círculo. O círculo é importante por si só. Se for fazer magia, construa o círculo com muito mais cuidado do que normalmente. As dimensões devem ser as apresentadas nas lições iniciais, no entanto, o círculo deve ser lançado com toda a concentração e consagrado com o ritual da edificação do templo. Certifique-se de que a ponta da espada ou do atame percorra com precisão a linha do círculo. A pessoa que estiver lançando o círculo deve lhe direcionar tanta energia quanto possível por meio desse instrumento. Reforce-o aspergindo água salgada e queimando incensos. A magia é feita no círculo de Isba, naturalmente, antes da cerimônia de Isba ou da lua cheia ou da nova. Depois, realiza-se a cerimônia dos bolos e da cerveja. Mais tarde, o convém discutir a que trabalho de magia será realizado e como exatamente isso será feito. Em seguida, logo antes de começar a magia, o sacerdote, a sacerdotisa deve caminhar mais uma vez ao redor do círculo com a espada ou o atame na mão, para reforçá-lo, mas não será mais necessário aspergir água salgada ou queimar mais incensos. Alguns momentos devem ser dispensados à meditação sobre o que está para ser feito. Como você verá a seguir, no trabalho de magia propriamente dito você estará concentrado no resultado final, mas, nesse exato momento, bem no início, deve meditar sobre tudo que está para ser realizado. O que é a bruxaria senão o controle humano das forças da natureza por meio de um poder sobrenatural? Com jejum e encantamentos, com conjurações, os homens laçam esse poder e usam-no, sem o conhecimento verdadeiro disso que estão usando. A bruxaria, portanto, é a ciência desse poder, e em seu culto emergem e se mesclam todos os mistérios. Witches Still Live. Teda Kenyon. Washburn, Nova York, 1929. Nunca faça magia, apenas para ver se ela funciona, provavelmente não terá efeito, ou apenas para provar isso a alguém. Realize-a somente quando houver uma necessidade real. É um ofício árduo quando você a realiza de forma adequada. A entrada e a saída. Em nenhum momento, durante o trabalho de magia, o círculo deve ser rompido. Pode-se deixar o círculo e retornar, se preciso, mas isso sempre deve ser feito com cuidado, e só quando absolutamente necessário, da seguinte maneira. Como deixar o círculo? Com o atame na mão, voltado para o leste, faça um movimento para baixo como se cortasse a linha do círculo, primeiro à sua direita, depois à esquerda, veja as figuras 11,1 a b. Você pode, então, sair do círculo entre esses cortes. Se quiser, pode imaginar que cortou uma passagem ou uma entrada, no leste, pela qual passará. Alguns wiccanos começam a cortar desde o chão, começando por um lado, passando por cima da própria cabeça e fazendo uma curva ao descer até o chão novamente, do outro lado, como se desenrasquem uma grande passagem. Isso não é realmente necessário, pois o simples ato de cortar a linha do círculo consagrado, com o atame, é suficiente para abri-lo. Figura 11,1a. Figura 11,1b. Como voltar a entrar? Quando retornar ao círculo, caminhe de costas pela mesma entrada ao leste e feche-a, atrás de si, reconectando a linha do círculo.
3 círculos foram lançados originalmente, um com a espada, um com a água salgada, um com a fumaça do incenso. Portanto, serão 3 linhas para reconectar. Faça isso movendo sua lâmina para um lado e para o outro, ao longo da linha, veja a figura 11,1c. Essa é a razão por que a lâmina do Atami tem 2 gumes, assim ele cortará em ambas as direções, nesta e em outras práticas de magia. Figura 11,1c. Para encerrar, você selará o círculo, levantando seu Atami e traçando com a lâmina um pentagrama no ar. Comece no alto e desça em direção ao lado esquerdo. Em seguida, mova-a para cima e em diagonal na direção da direita, depois em linha reta para a esquerda, em diagonal para baixo em direção à direita e, por fim, de volta ao topo, onde iniciou o pentagrama, veja a figura 11,1d. Depois, beije a lâmina do Atami e retorne ao seu lugar. Figura 11,1d. Normalmente, depois que o círculo é aberto, ninguém mais deve deixá-lo até que seja feito o ritual de purificação do templo. O círculo, portanto, só deve ser quebrado se for absolutamente necessário, por exemplo, quando alguém precisar ir ao banheiro. Se a pessoa cortar o círculo para sair por alguns instantes, então ela deve seguir os passos 11,1a e 11,1b, mostrados nas figuras, sair dele, em seguida seguir o passo 11,1c, para fechar o círculo. Ao retornar, a pessoa precisará cortá-lo de novo, na mesma marca, seguindo os passos 11,1a e 11,1b, passar pelo círculo e fechá-lo como de costume, seguindo o passo 11,1c, depois o passo 11,1d, para selá-lo. Depois que o trabalho mágico for iniciado, o círculo não deve ser mais quebrado. O cone de poder. Todos nós temos poder dentro do nosso corpo. Trata-se do mesmo poder que pode ser usado para curas, ser visto na forma de aura, mover objetos inanimados e lhe permitir ver coisas na bola de cristal ou nas cartas de tarô. Esse é um poder espantoso e, quando usado da maneira como você está prestes a aprender, pode transformar a sua vida. Dentro de um coven, o poder pode ser extraído das pessoas, contido nos limites do círculo consagrado, misturado para formar um instrumento sólido e causar mudança de acordo com a própria vontade. Desnecessário dizer que os desejos de todos os membros do coven devem ser direcionados para o mesmo fim. Seja de um grupo de bruxos ou de um único bruxo, o poder é gerado e reunido na forma de um cone, sobre o círculo. Quando poder suficiente for produzido, o cone de poder poderá ser direcionado. Sempre que estiver trabalhando com magia, certifique-se de que não será perturbado. Você vai enfocar todas as suas energias e toda a sua concentração no trabalho que vai realizar. Não poderá fazer isso se, no fundo da sua mente, estiver preocupado que alguém possa descobri-lo, ou que os vizinhos reclamaram do barulho, ou que o telefone irá tocar, deixe-o desligado, ou que será, de algum modo, interrompido. Assegure-se de que não será interrompido. Que tipo de magia se faz? Principalmente os trabalhos de cura, embora nem sempre. Alguns exemplos podem vir numa certa ordem. Nenhum deles, mesmo quando visto separadamente, pode ser descartado com a palavra coincidência. Coincidência, entretanto, é uma palavra muito conveniente e muito usada sempre que alguma coisa parece incomum, inacreditável ou difícil de compreender. Quando um amplo número de exemplos é produzido, a coincidência, por si mesma torna-se um pouco forçada. Os bruxos já realizaram o suficiente para provar a si mesmos que magia não é coincidência. Se alguém acredita neles ou não, não é importante, eles acreditam. Witchcraft from Inside. Raymond Buckland LLEUL, MN, 1971. A dança e os cânticos. Existem diversas maneiras de robustecer o poder dentro do seu corpo, antes de liberá-lo. Começarei descrevendo o método mais comum, a dança e os cânticos, encontrados de forma universal nas civilizações antigas e até mesmo em algumas sociedades atuais, como na dos indígenas nativo-americanos, africanos, australianos e muitos outros. Em seu livro Witchcraft Today, Gerald Gardner nos dá um exemplo de como a música, nesse caso um simples toque de tambor, pode afetar a mente. Eles me disseram que poderiam me deixar furioso. Eu não acreditei, então eles me fizeram sentar, preso numa cadeira para que eu não pudesse sair. Em seguida, um deles se sentou na minha frente, tocando um pequeno tambor, não tocava uma melodia, era só um tum-tum-tum. Ficamos rindo e conversando de início. Dava a impressão de que tinha se passado muito tempo, embora eu pudesse ver no relógio que isso não era verdade. O toque do tambor continuou e eu comecei a me sentir um tanto tolo. Eles estavam me observando com um sorrisinho no rosto e isso me deixou com raiva.
Não percebi que o som compassado do tambor parecia estar um pouco mais rápido e o meu coração batia com mais força. Comecei a sentir ondas de calor. Eu estava zangado com aquele sorrisinho no rosto deles. De repente, me enfureci e quis me soltar da cadeira, dei um puxão e teria investido contra eles, mas, tão logo me soltei e comecei a avançar, eles mudaram o ritmo da batida e eu não senti mais nenhuma raiva. A dança ao redor do círculo, principalmente com a batida regular de um tambor ou com um cântico ritmado, pode fazer o sangue correr nas veias. À medida que a dança e a batida se aceleram, o coração também começa a bater mais rápido. Você vai se sentir mais quente, agitado. O poder aumenta. Na maioria dos círculos os membros do coven dançam, começando de maneira regular e lenta e, aos poucos, acelerando, dançando cada vez mais rápido, até chegar a um ponto culminante. Se for parte de um coven, você poderá dançar ao redor do círculo de óseo, é claro, com os outros membros, de mãos dadas, ou pode dançar individualmente. No entanto, ao unirem as mãos, unem-se as energias que ajudam a fortalecer igualmente o poder de todos ao mesmo tempo. Passos reais de dança e exemplos de música adequada são apresentados no apêndice C. Invocando o pentagrama. O que cantar enquanto dança? Prefira algo simples e ritmado. Quando digo simples, não me refiro a algo que não seja complexo, mas a algo que seja compreensível. Com certeza não é um mambo. Alguns covens dançam ao redor do círculo entoando palavras estranhas cujo significado nem conhecem. Como você poderia colocar um sentimento em algo que está dizendo se nem ao menos sabe o seu significado? Está realizando magia para atrair dinheiro para a sua vida. Então cante algo relacionado a dinheiro. Por que não algo como, Senhor e Senhora, somos seus bruxos. Tragam-nos riqueza, tragam-nos luxos. Pode parecer mundano, bem pouco espiritual, entretanto é muito mais fácil colocar um sentimento nisso, e se lembrar das palavras, do que em algo como Lamaki, Lamaki, Bacharos, Carbarrage, Sabalios, Barilos. Não só é mais simples e mais compreensível, como tem mais ritmo. Tem uma batida que pode ser acompanhada de um passo de dança. Como você já viu no experimento de Gerald Gardner, a batida é importante, ela realmente pode nos afetar. Cone do poder. Não existe, portanto, um conjunto de palavras, nenhum cântico já pronto para você usar, nada de, veja a página 27, cântico número 33. A magia deve se adaptar ao indivíduo ou ao coven. Peça que os membros do coven se sentem juntos, ou durante a cerimônia dos bolos e da cerveja ou numa reunião de negócios, pré-isba, e coloque em prática exatamente o que quer dizer, que palavras lhe deixarão mais confortável. Os bruxos solitários terão, naturalmente, que fazer isso sozinhos. Lembre-se, simplicidade e ritmo. A. B. O sentir. Sentir. Talvez esse seja o mais forte elemento da prática da magia. Para produzir poder, é preciso que você sinta com intensidade o que está tentando realizar. Digamos que um coven esteja tentando provocar, por meio da magia, a mudança de um senhor idoso para outro bairro da cidade que não seja tão perigoso. Cada membro do coven precisa sentir com intensidade que o homem deve realmente se mudar do seu atual endereço e saber para onde estão tentando fazer com que ele se mude. O coven, ou a pessoa, caso se trate de um bruxo solitário, deve se preocupar com o homem tanto quanto se preocuparia com o próprio pai. Todos devem realmente querer ajudá-lo. Isso porque é mais fácil realizar magia para si mesmo ou para um ente querido, e não há absolutamente nenhuma razão pela qual não se deva fazer magia em benefício próprio, do que a realizar para um estranho. A pessoa que tiver os sentimentos mais fortes com relação ao caso, o desejo mais forte de que a magia seja bem-sucedida, é aquela mais envolvida no caso. E será a melhor pessoa para realizar a magia em questão. Tenha em mente uma imagem clara daquilo que deseja realizar. Pense, principalmente, no resultado final. Por exemplo, suponhamos que você queira escrever um livro que se transforme num best-seller. Não pense em você escrevendo o livro neste momento. Em vez disso, pense no livro já escrito por você, claro, aceito por uma grande editora e publicado. Então veja, em sua mente, o livro pronto para ser lançado. Veja a capa nas livrarias, veja o seu nome escrito nele, veja as pessoas comprando-o, veja-o na lista dos mais vendidos, veja você mesmo na noite de autógrafos. Visualize claramente essas imagens na sua mente e concentre as suas energias nesse fim. Veja uma corrente de luz branca, ou de energia, se preferir, como se estivesse partindo de você e dirigida por você, e conduza-a para esse resultado final. Não veja uma coisa em produção. Veja-a terminada.
No exemplo usado de início, não veja o homem mudando-se do bairro em que mora, veja-o morando feliz em outro bairro. Esse é um dos segredos da magia bem-sucedida, a visualização do resultado final. Como atrair o poder? Na magia cerimonial, existe um instrumento muito utilizado, conhecido como varinha ou bastão mágico. Muitas tradições da arte, por exemplo, gardneriana, alexandrina, rusoniana, emprestaram esse instrumento, e outros, da magia cerimonial. Contudo, em meu modo de entender, o instrumento por si mesmo é desnecessário. Nós que somos da arte temos o nosso próprio instrumento, que pode fazer tudo que a varinha pode realizar, o atame. A varinha parece ser uma projeção ou extensão do braço do mago, um acumulador e projetor desse poder. O atame também é tudo isso, então por que se preocupar em ter uma varinha? Se você precisa reforçar o poder que vai criar, se sentir, e isso pode acontecer principalmente com o bruxo solitário, que pode não ser capaz de gerar poder suficiente para o que pretende realizar, então você pode atrair, ou puxar, o poder dos deuses para auxiliá-lo. Quando terminar a sua dança e logo antes de liberar o poder, veja a seguir, pegue o atame e segure-o, com ambas as mãos, sobre a cabeça. Evoque, em voz alta ou mentalmente, o Senhor e a Senhora, por quaisquer nomes que costume usar para designar a luz, e sinta uma onda de energia descendo por seus braços, pelo atame, e atravessando todo o seu corpo. Em seguida, gire o atame para baixo, apontando-o para fora e para longe de você, e libere o poder. A liberação do poder. Seu objetivo é fortalecer o poder ao máximo e depois o liberar para causar a mudança ou produzir o efeito da magia. Pense nisso como algo parecido com uma espingarda de ar comprimido. A criança bombeia a arma, quanto mais fizer isso, mais forte será a força com que a munição será projetada, depois ela mira e libera o projétil, pressionando o gatilho. Você bombeou o seu poder com a dança e o cântico. Agora, mire o alvo e pressione o gatilho. Tenha certeza de que bombeou ao máximo. Dance cada vez mais rápido e cante cada vez mais alto, até sentir que está pronto para explodir. Em seguida, pare de dançar e ajoelhe-se, ou estenda-se no chão ou fique na posição em que se sentir melhor. Só experimentando você saberá. Se necessário, atraia o poder do alto. Mire o alvo, visualize algo em sua mente e se concentre nisso. Você sentirá o poder dentro de si quando se concentrar, sentirá o poder tentando irromper. Segure-o tanto quanto puder, mantendo a imagem em mente. Quando sentir que não pode mais conter o poder, libere-o, deixe-o irromper de si enquanto grita a palavra-chave. Se estiver trabalhando para atrair dinheiro, grite, dinheiro. Se for para o amor, grite, amor. Se for para um novo emprego, grite, emprego. Nas deliberações que fizerem, durante a cerimônia dos bolos e da cerveja, decida qual será a palavra-chave. Essa é a liberação, a pressão do gatilho. E grite essa palavra. Não fique constrangido, não se preocupe com os vizinhos, não pense o que as pessoas vão pensar. Apenas grite, soltando e liberando todo o poder acumulado. Obviamente nem todos no coven farão a liberação ao mesmo tempo. Não tem problema. Cada pessoa liberará o seu poder quando estiver pronta. Depois disso, você provavelmente perderá a força, completamente exausto. Mas vai se sentir bem. Passe um tempo se recuperando. Tome uma taça de vinho, ou suco de frutas, e relaxe antes do ritual da purificação do templo. Em algumas tradições o poder é direcionado pelos coveners para o sacerdote ou a sacerdotisa, que, por sua vez, faz a liberação e o direcionamento desse poder. Essa prática pode ser eficaz, no entanto acredito que exija um sacerdote ou uma sacerdotisa fortes o suficiente para saber lidar com o acúmulo de poder e direcioná-lo. Sendo assim, eu normalmente não recomendo esse método. A escolha do momento certo. É importante saber quando fazer a sua magia. Numa lição anterior, falei a respeito das fases da lua. A lua é o seu relógio e o seu calendário para trabalhar com a magia. Se a lua estiver no quarto crescente, então é hora de fazer magia construtiva, e a melhor época é o mais próximo possível da lua cheia. Se a lua estiver no quarto minguante, então será o período para a magia destrutiva, e a melhor época é o mais próximo possível da lua nova. A magia construtiva é aquela que usamos para promover o crescimento ou aumento de algo. Por exemplo, levar um homem a se mudar de um bairro violento para outro melhor é definitivamente magia construtiva, pois isso aumentou a felicidade dele. A magia de amor é construtiva, assim como a conquista de um novo emprego, de riquezas, sucesso, saúde. A magia destrutiva é geralmente realizada para pôr fim a alguma coisa, um caso de amor, um hábito ruim, um modo de vida. Considere o problema cuidadosamente e decida qual é a melhor forma de resolvê-lo.
Por exemplo, se quiser romper um antigo relacionamento e iniciar um novo, com alguém mais compatível, você tem que fazer magia para promover o encerramento de um ou para promover o início de outro. Ou tem que fazer as duas coisas? A resposta pode ser resumida da seguinte maneira: pense positivo. Em outras palavras, tanto quanto for possível, trabalhe com o aspecto construtivo. Se você se concentrar em conseguir um novo relacionamento, então isso provavelmente fará com que o antigo se acabe naturalmente. Quando estiver em dúvida, trabalhe na lua crescente. Lembre-se sempre da rede wicana: faça o que quiser, mas não prejudique ninguém. Não faça nenhuma magia que venha a prejudicar alguém de alguma forma ou que interfira em seu livre-arbítrio. Se estiver em dúvida, não faça nada. Muitas vezes é uma boa ideia, especialmente quando se trabalha com alguma coisa muito importante, como a cura. Claro que você não investiria tempo ou esforço em algo sem importância, persistir nesse trabalho por um certo período. Por exemplo, você poderia realizar o trabalho uma vez por semana, passando por todas as fases da lua. Digamos que a lua nova seja em 30 de julho e a lua cheia em 15 de agosto. Você poderia iniciar seus trabalhos mágicos em 1º de agosto, repeti-lo no dia 8 e realizar um trabalho final na noite da lua cheia, em 15 de agosto. Os dias da semana também podem influenciar os trabalhos de magia. Por exemplo, a sexta-feira é sempre associada a Vênus, que, por sua vez, é associada ao amor. Sendo assim, se possível, realize a magia de amor na sexta-feira. A correlação entre os dias e os planetas e as características que eles regem estão na tabela a seguir. Segunda-feira Lua Negócios, Sonhos, Furtos. Terça-feira Marte Matrimônio, Guerras, Inimigos, Prisão. Quarta-feira Mercúrio Débito, Medo, Perda.